Bora, fiel, se liga no que o mano falou da entrevista do Romeu Tuma Júnior hoje à tarde e comentou sobre a SAF, a porcentagem que é 51 pro Corinthians, 49 para os investidores, e o mano foi muito incisivo agora, tá muito bom esse corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ao final do vídeo deixa seu comentário aqui para eu saber a sua opinião. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians. Scream for me, Corinthians! Notícias e novidades do Corinthians. E a vovó falou um negócio, hein? Esses últimos dias estão muito morno pro Corinthians. Não tem nenhuma notícia bombástica. Ninguém preso. Ninguém preso. Ninguém vai Até depor. tem, viu, Sombra? Tem? Não, mas até tem. Hoje o Mota, você vai trazer a declaração, projeto Mota, porque o Romeu Tuma Júnior, ele se manifestou hoje lá. Pode Sobre falar, o então, já estatuto prevê o novo estatuto do Corinthians, né, mano? Que foi ouvido aí várias partes, dentro de vários grupos dentro do Corinthians, sobre o novo estatuto, como é que vai ser, o que vai ser. E fala, uma das coisas mais importantes, né, que ele falou, o Tuma, foi o seguinte, sobre a SAF, né? E nesse estatuto prevê o seguinte, mano, caso seja aprovado, né, falando sobre os investidores, os investidores não poderão ter o controle majoritário do clube, né? Que gente, é verdade. Não é, isso aí eu não tô falando errado, né? Não o poder fica na mão do Corinthians. 51% seria do Corinthians, né? Então, os investidores não terão a maioria dentro do controle da SAF, né? E o Mota, Corinthians você me permite ler na íntegra aqui o que ele ele falou? fala. É rapidinho, só pra eu dar aqui aspas pra ele. Ele diz o seguinte, a transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol, entre aspas, SAF, somente poderão ser aprovados por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante o voto favorável de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto, após, vamos lá, manifestação prévia e favorável do CORE, que é o Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. Vamos lá, mais um pouco. Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão do controle institucional permaneçam sob responsabilidade dos associados, prevendo-se a identidade, a tradição, a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ou seja, nesse trecho aqui, até inclusive, Sombra, quando o pessoal da Safiel esteve aqui, que eu disse claramente que o maior desafio deles seria justamente implementar isso dentro do clube, através da mudança de estatuto, tá comprovado aqui o que eu falei. Traduzindo, para deixar aqui num português mais claro, é assim, imbecis, vocês que querem colocar dinheiro aqui, me deem o cheque que eu administro. Porque a partir do momento que 51% é do clube, e o clube tem o voto Minerva, e ele que vai decidir se vai fazer ou não, ou seja, continua tudo igual, Motinha. Se o comando do futebol permanecer na mão do Conselho Deliberativo, ou seja, na mão dos caras de dentro do Parque São Jorge, nada mudará. O que eles querem, Mota, é justamente se beneficiar desse privilégio que o governo está inventando agora, que todo clube tem que virar uma sociedade anônima de futebol, porque senão vão ter que pagar impostos mais altos do que eles vão ter que pagar já como SAF, e eles vão querer modificar a estrutura hoje associativa do clube, transformando em SAF, porém, só mudando uma nomenclatura, porque estruturalmente não muda nada. Se tiver ali, Sombra, de fato, 51% na mão do clube, muda o quê? Foi o que eu falei pro pessoal da Safiel. Eu não acredito em ninguém de dentro do clube. Porque esses caras, Sombra, eles transformando e falando, olha, o negócio é o seguinte, seremos sócios, mas vocês podem ser os majoritários, o torcedor do Corinthians que abraçar esse projeto, ele vai ter o voto Minerva através da Safiel. Esses caras falarem, perdi a minha boquinha. Não muda merda nenhuma. O cara que puser dinheiro no modelo associativo, que tem uma nomenclatura nova de SAF, porém, ele sendo minoritário, o cara é burro. O cara é um imbecil, o cara é um cretino. O cara que puser qualquer dinheiro dentro de um clube, que vai dar na mão desses caras comandar, porque esses caras vão ter o voto Minerva, você tá jogando dinheiro na lata do lixo. Loucura, né, mano? Pois mano, até isso. Oi, Sombra, desculpa. Não, no mundo empresarial até existem aqueles que investem em empresas, mesmo que eles não tenham o controle da empresa, existe. Mas quem é que vai investir numa empresa, né? Aquela empresa que tem tradição de fazer bons negócios, de ter lucratividade, boa gestão. Não tá endividada, né? Entende? Agora, cara, é isso que o mano falou.
Sim. É isso. E detalhe, eles falam o seguinte também, né, mano? Na previsão é o seguinte, logo que acontecer isso aí, 10% da receita líquida fica pro Corinthians, né? Então, por exemplo, se for vendido por 3 bilhões, 300 milhões ali vai pra receita do Corinthians já direto, né? E também fala que eles prevê nesse novo estatuto um novo tipo de sócio-torcedor, né, mano? Que poderiam votar para presidente. Só que, por exemplo, teria que aguardar 4 anos para poder ter o direito a voto nesse sócio-torcedor. Mas vamos criar uma nova categoria? Porque já tem a habeas corpus, a réu primário. Qual que é a outra, mano? É a macho do Ordônio, que é o seu caso. Mas é ignorante. Mas o negócio é o seguinte, com relação a isso, Motinha, de verdade, eles no estão aí calcanhar querendo de aprovar. Aquiles. Inclusive, até dentro desse projeto da SAF, Sombra, você reparou naquele trecho que ele fala? Tem que ter 2/3 de aprovação do associado, porém, preventivamente vai ter que ter uma ratificação ali por parte do CORE, E do que é o conselho. Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. No final, A chance o conselho disso decide. passar... É zero. Sabe, tipo, é zero. Foi o que eu falei aquele dia pro pessoal da Safiel. Não basta você só ter boa intenção. Eu acho que a mídia corintiana, eu acho que deve bater forte nessa tecla. Porque, infelizmente, Mota, os abutres que lá habitam durante décadas dentro do Parque São Jorge, mamando nessas tetas gordas do Corinthians, esses caras não vão querer perder as boquinhas que eles possuem. Os privilégios que eles possuem, os mais diversos possíveis. E aí você pode entender o que vocês bem entenderem mesmo, porque o promotor, inclusive, já levantou aí o uso de cartão corporativo da época do Andrés, vai levantar agora do Duílio, vai levantar do Augusto Melo, e por aí vai. Duílio pedindo reembolso de notas fiscais aí de empresas que eram de fachada. Tudo isso acontece dentro do clube. Isso é uma Sodoma e Gomorra do futebol. Então esse tipo de situação, cara, me entristece, porque... O Corinthians, Mota, infelizmente, o Corinthians hoje ele vive num tsunami de merda. Politicamente falando, o Corinthians ele vive num tsunami de merda. Puta vida, velho. E as pessoas boas, Domênico Gato, elas estão aí a 30 metros abaixo da superfície da merda. Então esses caras, eles estão submersos. E eles não conseguem colocar a cabeça pra fora. Puxa vida. Infelizmente é isso. Estão sendo As engolidos, pessoas que né, estão mano? navegando naquele iate, naquela poluição toda, são as que eu não confio. Infelizmente o Corinthians é isso. Os que não têm contato com a água, né, mano? Até tem, porque de vez em quando ainda põe a mão na merda e passa no rosto, porque ele acha que tá bonito. Mas é verdade, os caras acham que estão bonito, mas eles não estão submersos naquela enchente. Agora o Corinthians, infelizmente, é isso. Se não tiver, Sombra, um incentivo, não tiver uma boa gestão de fora pra dentro, de dentro pra fora não vai ter. Cara, o Corinthians é podre, internamente o Corinthians é podre. Ó, pra quem não tá entendendo as risadas, é o seguinte, através de um trabalho muito bonito aí, realizado pela produção aí, a direção de vídeo, o tape que a gente colocou do gol do Corinthians, foram inseridos os rostos do Ademir na cara do De Paula e do Pedro Larroca no da Letícia. Só que ficaram de uma precisão incrível. Ficou maravilhoso isso. Maravilhoso. Sensacional. Parabéns. Quando eu falava que o Pedrinho era a cara da Jade Picon, olha aí, ó. Agora tá idêntico. Muito bom, Ficou muito top bom. mesmo. E aí, Quem que fez? Motinha, O sua Cowboy? vez Vamos agora, lá, Motinha. vamos lá. Cowboy. É o Cowboy é Cowboy. Ô, mano, Dorival, contente aí com o time, né? Falou que o time tá mais confiante e feliz com a volta do Carijó aí, né? Do Carijó. que foi além. Carrídio, Bambi. Que não esperava que ele fosse tão bem, né? Porque ele tá voltando aí de uma lesão, né, mano? Uma lesão grave, tá voltando. E que ele foi muito bem, que vai poder contar com ele agora, né? E que ele foi além, que ele ter aguentado o jogo, que tem que ter jogado bem. E o Dorival tá super feliz com isso, né? Porque tem tanto desfalque, né, mano? Quando o pessoal tá voltando assim, é uma gratidão gigante, né? Elogiou muito o time, né? Elogiou o goleiro também, mano. E o moleque tá indo bem, né, mano? Longo. Então, Motinha, vamos lá, por partes. Com relação aí ao que o time apresentou. O Corinthians, Você ele não viu o tava numa jogo? tarde Você viu o inspirada. jogo, mano? Claro. Um sabadão à tarde, 4 da você tarde. tem mais o que fazer, fala a verdade. Não, pô, tá louco? Ah, Nada, eu paro o que eu estiver eita. fazendo pra ver o Corinthians, tá louco? Aí você vai Não, equipar mas- o carro, conheço isso aí. Não, imagina, meu carro não tem essas coisas, não. Isso aí Paulinho quem faz tá é o vendo o jogo Domênico, com que você? faz Eu faço o quê? drift. Hã?
Ai, drift o Você que fica dando colete da tua aqueles véia. campeonato de cavalo de pau lá, essas coisas que você faz aí. Mas, com relação ao jogo, Motinha, eu não acho que o Corinthians tenha jogado bem. Pra mim, o jogo foi sofrível, tanto de um lado quanto do outro. O Corinthians acabou tendo as melhores oportunidades aí, se a gente for analisar. No primeiro tempo, o Corinthians teve uma chance absurda com o Matheus Bidu, que ele acabou desperdiçando, ele chutou em cima do goleiro do Vitória. E depois o próprio Yuri Alberto, o Finazzi Bonito, voltou, hein? Voltou, fez de tudo pra voltar o rótulo. O Finazzi Bonito acabou perdendo um gol aí, aquele drible, que foi aquele gol, mano? Minha nossa Então, aí vão senhora. falar assim, Domênico. Mas ele tava impedido, você tá pegando no pé? Tô pegando no pé, porque até então ele não sabia que tava impedido. Se ele tivesse em condições de jogo, ele teria desperdiçado da mesma forma. E o Yuri Alberto, ele já tem perdido gols assim há muito tempo. Contra o Atlético Mineiro, na penúltima rodada, ele perdeu 3. Nessa partida contra o Vitória, esse lance que ele saiu na cara do goleiro, que ele driblou o cara e com o gol aberto ele consegue chutar pra fora, Nossa, ele perdeu velho. outro. Eu ponho na conta assim, mesmo estando impedido, porque ele não sabia que ele estava impedido. E sem contar aquela cavadinha contra o Flamengo também, aquele ato imbecil que culminou também com a derrota do Corinthians, que poderia ter sido... o Corinthians ele poderia ter goleado o Flamengo, Mota. Se o Corinthians tivesse feito aí o que era pra fazer, já no primeiro tempo, era pra ter virado 3-0 contra o Cheirinho. Mas enfim, bola pra frente. Impressiona, Mota, os números quando os três estão em campo, né? Garro, Memphis e Yuri. O Corinthians ele bate praticamente 80% de aproveitamento. Isso é fato. Agora aí a nossa véia da casa do pão de queijo aí, o Dorival, ele falar que o Carrijo jogou muito, eu não vi esse futebol todo no Carrijo. Eu acho legal o cara voltar de lesão e conseguir jogar bastante tempo, Mota, porque o Carrijo ele tava vindo aí de um período aí parado, sem contar que a previsão inicial era ele voltar somente ano que vem. Isso daí, ok, beleza. Mas agora falar o Carrijo jogou muito, discordo. O Carrijo, assim como o time inteiro do Corinthians, estava abaixo do que pode render. Ainda mais contra um time que tá brigando dentro do Z4. Essa vitória do Corinthians ajuda bastante o Santos. Muitos corintianos falam, mano, torci pra perder. Cara, na boa, se você termina o jogo lá, 95 minutos de jogo lá, o árbitro apita 1-0 vitória, aí você fala, beleza, ferramos o Santos, é uma coisa. Mas eu jamais vou torcer pro Corinthians perder, cara. Jamais. Começando o jogo ali do 0. Tomara que o Vitória faça um gol. Não faço, mano. Não faço. Eu sei que tem um monte de cara que gosta de fazer isso aí, mano, mas eu jamais vou torcer contra o Corinthians. Uma coisa é você julgar o resultado depois que acabou o jogo. Torci e perdeu. Pô, que merda. Mas beleza. A vitória do Vitória ferrou o Santos. Ok, você dá uma zoada nos caras. Agora torcer pra perder eu não torço não, Motinha, de verdade. É isso. Mas ganhamos, com gol do Charles, mano. Por isso tá chovendo hoje. O Charles tem quase 60 jogos com a camisa do Corinthians e 2 gols, velho. Você O RG comemorou, o RG comemorou. Esquece, mano. Até você, mano. Não, tô perguntando. Ele tá afirmando, eu tô perguntando. Imagina. Concorrente direto, RG. Ô, mano, e o Fabinho Soldado falou o seguinte, que dentro do CT é blindado de política, né? Que toda semana que passou aí teve aquela confusão, né? Sobre se vai cair, se não vai cair, o Fabinho, né? Jogador que não sabe se vai ficar por causa da política também, né? E ele falou que nada vai afetar o time até o fim do campeonato, que tá bem blindado, bem fechado e que isso não pode invadir o vestiário, né, mano? É que às vezes invade, Mota, sabe por quê? Tem muito interesse por trás disso. Tem muita gente ali que, dentro do próprio conselho do Corinthians, quer pegar o cargo do Fabinho Soldado. Porque o Fabinho Soldado, quando ele chegou, era justamente para inutilizar aquele incapacitado do Rubão que tava lá. E quando esse cara saiu e entrou o Fabinho assumindo totalmente o departamento de futebol, hoje muita gente está querendo novamente sentar nessa janelinha. E eles sabem que se o Fabinho Soldado estiver lá, eles não vão conseguir mandar no futebol. E você pode ter certeza que tem uns 3 ou 4 ali, Motinha, que estão se estapeando nos bastidores, brifando gente na imprensa, falando, o Fabinho Soldado é odiado, o elenco não gosta do Fabinho, o Fabinho isso, Fabinho aquilo. Justamente por interesses políticos. Assim como foi a contratação do próprio médico que estava no São Paulo, desautorizando o médico que estava no Corinthians. O tal do André Jorge, que estava lá, o doutor, que estava aí depois da saída da Ana Carolina Corte, era ele que assumiu o departamento. Quando você contrata um outro médico, teoricamente, para estar acima dele, é para minar o cara, Mota. É questão de política. Você distribui cargos dentro do clube. E talvez aí esse negócio de querer demitir o Fabinho Soldado, nada mais é do que interesse próprio de quem tá querendo plantar a sua vaguinha como responsável pelo departamento de futebol do clube. Hoje o Jorge Nicola deu a informação que o Talisca é uma realidade no Corinthians, tá? Eu apurei que não existe a menor possibilidade, já quero ir direto ao assunto. O Nicola tá mentindo? Não tô falando isso, jamais falaria isso dele, né?
Até porque existe uma base para ele falar ou escrever sobre isso, por quê? Primeiro que ele deve ter os contatos dele com o Talisca. E segundo que realmente o Talisca, ele quer voltar ao futebol brasileiro, e o Corinthians é um clube que ele tem muito interesse em jogar. Existem 3 clubes, né? Corinthians, Bahia e Flamengo, mas o Corinthians e o Bahia são os clubes que o Talisca, né, jogador de 31 anos, tem mais interesse aí em jogar no futebol brasileiro. Lembrando que ele pertence ao Fenerbahçe, tá? Da Turquia, tem contrato até junho de 2026, então até metade do ano que vem, podendo inclusive conseguir a liberação no início do ano, e ele cogita sim, né, já até citou isso algumas outras vezes, né, vou até abrir aspas aqui, ó, sempre falei que tenho um desejo de encerrar minha carreira no Bahia, mas sempre também deixei um desejo muito grande que se fosse para voltar ao Brasil jogar um dia, queria jogar em um clube que sou torcedor, que é o Corinthians. Então, na visão aqui, na frase do Talisca, eu consigo entender. Ele quer encerrar a carreira no Bahia, mas gostaria de voltar primeiro para o futebol brasileiro jogando no Corinthians, que é o time que ele é torcedor e de coração dele. Então faz sentido, já que ele vai voltar agora ao futebol brasileiro, entende que é a hora, né, com 31 anos e tem contrato só até o meio do ano que vem, pode voltar até no início do ano que vem, ele quer o Corinthians. Isso é fato, então existe algo realmente que é o desejo dele querer o Corinthians. A questão é, no Corinthians hoje o assunto nem é cogitado. Por quê? Tem que pagar o transfer ban, tem muito planejamento para ser feito para o ano que vem, tem jogadores que tem que sair, entendeu? Vai depender muito quanto que o Talisca ele quer, mas quanto que ele quer ganhar, por quanto ele vai querer para jogar no Corinthians. O Memphis vai embora, aí o Talisca seria uma boa para o lugar do Memphis, o Yuri vai embora, seria uma boa o Talisca. Então é muita coisa que envolve uma questão de Talisca. Não basta só ele querer, não basta só o desejo dele, não basta só ter chegado a hora dele ter decidido voltar ao futebol brasileiro. Vai depender do momento do Corinthians. Tem reforma de estatuto, tem diretoria, tem transfer para pagar, tem o caso do Memphis, tem muita coisa para resolver até lá, tá bom? Então eu queria passar isso para vocês, que hoje ele não é cogitado no Corinthians, mas que existe sim do outro lado o desejo dele em jogar no Timão. Primeiro, deixa eu falar, né, de Carlos Vinícius, né? O Carlos Vinícius não jogou no Corinthians, ele que fez 3 gols, aí o pessoal tá empolgado que ele fez 3 gols agora num jogo só pelo Grêmio, e ele não foi jogador do Corinthians porque o Fabinho Soldado, né, não quis, não avançou nas tratativas, ele chegou até uns 750 mil reais por mês ali, né, com uma pedida inicial acima de 1 milhão, foi baixando porque o sonho dele, o desejo dele era jogar no Corinthians, mas o Fabinho Soldado não quis. Não sei se merece crítica o Fabinho, até porque se ele vem, o Guinegão, por exemplo, né, hoje não estaria emplacando, né, na equipe profissional do Corinthians, tá? Então foi essa a questão, era o sonho dele, ele esperou bastante, né, segurou outras situações, inclusive a do Grêmio, enfim, quando viu que se esgotou e não tinha mais chance em relação ao Corinthians, ele fecha com o Grêmio, tá? Aí fica a questão de você analisar se foi perda ou não nessa contratação do Carlos Vinícius. Agora, Livramento, né, Livramento foi o Biel, né, que esse sim, eu tenho certeza que o Fabinho quis pagar 7 milhões de euros, ele só não foi contratado porque o Osmar Stable e o departamento financeiro na época lá, e também jurídico, não aceitou, tá? Não aceitaram. Torcida do Atlético Mineiro, pra você ter uma ideia, fez um site para acompanhar a porcentagem da minutagem do Biel no time. Isso porque, se o atacante terminar o contrato com mais de 33,3% dos minutos jogados, o Atlético será obrigado a comprá-lo por 7 milhões de euros, tá? Existe um site aqui, ó, acompanhamento da participação do jogador desde sua chegada ao Atlético Mineiro, né? A participação está no total de 26,71%, tá? O Biel participou de 26,71% dos minutos possíveis desde que chegou, tá? Progresso vai até a meta de 33,3%. Meu amigo, a torcida fez até um site mostrando a minutagem do jogador para que ele não seja comprado. Olha que livramento, né, o Corinthians recebeu em relação a tal de Biel, né? E não é que o transfer ban ajudou? Então é isso aí, Fel. Cara, o mano faz umas analogias muito da hora, né, cara? Tsunami de merda. Mano, cara, é engraçado demais. Então é isso, cara. Essa SAF aí, SAF, né? Esse projeto de SAF aí, 51% é sacanagem, né, pro Corinthians. Como o mano falou, quem vai querer colocar dinheiro com esses ratos lá dentro, lá, cara? Mano, se o Corinthians zerar essa dívida, vamos supor, chegou um bilionário, pagou as dívidas lá, zerou, e desce na mão dos caras de novo, acho que em menos de um ano esses caras iam colocar o clube em dívida de novo.
Porque são incompetentes, às vezes, sei lá, mano, melhor nem falar muita coisa, porque a gente sabe como é. O Andrés aí processando os caras aí, ganhando, então, nem vamos falar muita coisa pra não sujar pra nós também, né? Então, chega a ser. É lastimável, cara, lastimável. Corinthians nessa. A gente poderia estar, cara. Eu lembro lá em 2012, quando a gente foi campeão da Libertadores, 2011 brasileiro ali, até 2015. Cara, eu achava que a gente ia ser uma potência dali pra frente, sempre uma potência e tal. O time que a gente tinha, cara, a gente tinha um meio-campo com o Jadson e o Renato Augusto ali, cara. Então, do nada, assim, os caras conseguiram acabar com o clube financeiramente. Então é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui todos os dias, independente se é notícia boa, se é notícia ruim, a gente posta aqui para deixar a fiel torcida sempre atualizada. Então, até o próximo show. Valeu, é nóis.